Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Este é o Ovelhas Elétricas, do seu podcast de cultura, teologia, sociedade, cultura pop, respostas às provocações que a ficção científica, que a fantasia, que o drama, que a cultura como um geral faz as bases da fé cristã. Eu sou Erlan Tostes e estou acompanhado delas que protagonizaram o especial de Dia das Mulheres e permanecem conosco, agraciando-nos com tamanha sapiência. Thaís Rocha, diretamente de Goiânia, se apresente, por favor. Eu sou Thaís Rocha e eu queria um vestido de mangas bufantes. Que maravilha. Eu não posso dizer eu também, né? Larissa Costa, diretamente de Minas Gerais, para o mundo. Oi, pessoal, sou a Lari, tenho 22 anos. Também gostaria de um vestido com mangas bufantes. E como diz a Anne, o mundo inteiro serve de escopo para nossa imaginação. Olha que uma citação perfeita. E para falar de Anne, conosco, Cíntia Muniz Soares. Bom, eu estou falando aqui de São Paulo, capital. Sou a Cíntia, já participei, né, como o Erlan falou, do último Ovelhas. Muito feliz de estar aqui com vocês. Falando de uma série que eu gostei demais. E sim, mulheres gostam de mangas bufantes. Eu estou me sentindo Matthew no meio lá da loja das mangas bufantes. Vamos falar de Anne with an E, a série que conquistou muitas pessoas, produzida pela Netflix e adaptada de uma coletânea de livros da Lucy Maud Montgomery, a autora canadense. Estamos aqui para falar exclusivamente sobre a série da Netflix. É claro que vamos tocar em temas que estão no livro, inevitavelmente fazer comparações da série com o livro, mas a nossa abordagem vão ser as 3 temporadas disponibilizadas pela Netflix. Então, spoilers free. Se você não assistiu e não gosta de spoilers, eu recomendo que assista ou esteja conosco, porque vai ser um papo muito agradável. Hoje a gente está com uma oportunidade ímpar, que é conversar sobre uma série que todo mundo assistiu. A gente agora tem 4 integrantes que todos viram. Algumas leram os livros, mas seria interessante a gente falar um pouco sobre o que é Anne with an E. O que é essa série? Se a gente pudesse resumir a série no tweet clássico, a Larissa gosta dessas. Como que vocês fariam? Eu vou deixar para vocês 3. Como que vocês descreveriam essa série? Depois eu dou a minha versão. É uma série que fala a respeito de ser mulher em um tempo bastante complicado para isso, e como descobrir sua própria identidade, como vencer aí os desafios da sua própria vida, da sua própria época. Eu acho que a Anne é uma série inspiradora nesse sentido, né? Alguém que está se descobrindo e vencendo desafios. Muito legal. Você, Thaís? Para mim, Anne é uma obra de arte cinematográfica. Eu sou apaixonada. Principalmente porque a fotografia, o enredo, a adaptação, que eu vi que não fugiu tanto dos livros, que a Larissa com certeza vai falar pra gente. Mas para mim, Anne não é uma série, é uma obra de arte. Olha, num tweet clássico e uma coisa que me marcou, acho que eu resumiria assim: como encontrar o amor da sua vida dando com um quadro na cara dele. Olha só, para mim, a abertura da série, a abertura musical, né, ela fala bastante, né, sobre quem é a Anne. A banda Tragically Hip tem essa música chamada Ahead by a Century. E para mim é isso. Anne with an E é uma série de uma garota que está um século à frente do seu tempo e arca com as consequências disso. A fotografia, que foi a Thaís que falou, né? É muito linda a fotografia. É uma coisa absurda. É para se ver em HD, em Full HD, em 4K, em 60 FPS. É para ver nas melhores proporções possíveis, porque é muito bonito. Anne with an E é uma série que é uma adaptação de uma coletânea de livros, né, da Lucy. Quem aqui leu? Foi a Larissa, né? A Larissa é a nossa bookstan, é a nossa especialista em livros.
Larissa, qual que é a diferença da série da Netflix para essa coletânea de livros? Para começar, são só 14 livros da história da Anne. Então, assim, não é pouca coisa, a gente pode falar que muita coisa ficou de fora, mas eu acho que, assim, a principal diferença, acho que foi, assim, questão de personagens que existem e que não existem, que foram adaptados, que mexeram na história, mas eu acho que a essência da Anne dos livros está na série. Que é aquela menina que só arruma confusão, que só enfrenta problemas, que tudo que ela tenta fazer certo, ela faz errado, mas que, assim, tem um coração gigante, que ela é uma pessoa, assim, que tem uma imaginação incrível e uma sede de viver que te inspira a querer viver também. Então, assim, em termos da essência dos livros, a série foi totalmente fiel. E algumas diferenças, assim, de enredo, de tempo, algumas coisas que acontecem na frente, algumas coisas que acontecem atrás, mas vou tentar não dar muito spoiler dos livros, mas assim, a história, você pegar o livro e ler, é semelhante a você dar play na série. Você começa a assistir um episódio, você piscou, você já tá lá no final da primeira temporada. Mesma coisa com os livros. Você pegou o livro, abriu na primeira página, quando você fecha ele, você já terminou e tá querendo saber mais, saber o que vai ser do futuro da Anne, o que ela vai fazer daqui pra frente, o que vai acontecer com as pessoas que estão ao redor dela. Então, as duas coisas são muito instigantes. Tanto você lê aquela escrita gostosa que a Lucy tem, sabe? Ela faz uma descrição detalhada, mas que não é cansativa. E a série também te prende. Você vê a Anne indo por um caminho ali e você fala assim, menina, você vai arrumar confusão, não faz isso. Você continua assistindo. Então, todas as duas são muito empolgantes. E assim, lógico que eu vou falar que os livros são melhores, mas a série te ganha muito nessa questão de fotografia, porque é tudo muito lindo. Quando você lê a descrição sobre o cenário, sobre Green Gables e tudo mais, você pensa assim, nossa, eu queria estar ali, queria sentar na varanda com a Anne, ver a paisagem, conversar com o Matthew, e quando você vê isso na série, você pensa assim, é muito melhor do que eu imaginei, porque é muito lindo, ao mesmo tempo que é tudo muito real e muito encantador. Impressão minha, os livros eles vão até a idade avançada, né? Até a N velhinha, né? Vai, acho que até o 7 é sobre a Anne, aí tem, quer ver? Vou pegar a listinha aqui. Tem um livro sobre a filha da Anne e alguns sobre a família dela. Então, assim, quem quiser a coleção completa, vai em frente. Então, a gente tem Anne de Green Gables, que é o primeiro, Anne de Avonlea, que é quando ela vai para a faculdade, já está um pouquinho mais velha, Anne da Ilha, Anne de Wind, Anne a Casa dos Sonhos, Anne de Ingleside, Vale do Arco-Íris, e aí vem a Hila de Ingleside, que é a filha dela. Aí a gente tem O Retorno dos Blythes, Crônicas de Avonlea, mais Crônicas de Avonlea, Os Poemas dos Blythes, Os Contos dos Blythes, volume 1, e Os Contos dos Blythes, volume 2, que são, assim, historinhas, contos sobre coisas do dia a dia da família e tal. Eu não li todos, eu li até o terceiro, se eu não me engano, mas, assim, são maravilhosos, são perfeitos. E eu lembro que você falou que gostava muito da Marilla, né? Eu consegui achar um que é sobre a história dela jovem. Só que ele não foi escrito pela Lucy. Ele é uma fanfic da, deixa eu pegar o nome dela aqui, da Sarah McCoy, que vai contar sobre a infância e a juventude da Marilla lá em Green Gables. Não sei se é muito fiel, não sei se vai ter coisa que a gente vai discordar, mas eu achei muito interessante, porque você imaginar a Marilla jovem, deve ser uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente viu. Thaís e Cíntia, como é que foi pra vocês a experiência de assistir a série? Eu achei realmente incrível, não só por essas questões que a gente já colocou, fotografia incrível, atores, trilha sonora, tudo é feito com muito esmero, né? Porque a gente está falando de uma obra que é muito clássica, né, da literatura canadense, que já possui uma série de adaptações. Então, para você criar algo novo, né, manter a excelência, cativar esse público mais contemporâneo, a gente percebe que foi feito um trabalho realmente muito assim esmerado assim do pessoal da produção, né? Tanto que para a atriz eu estava lendo assim que foram 2.000 entrevistadas até eles chegarem na atriz que interpreta, né, a protagonista da Anne, porque tinha que ser realmente alguém muito especial, o teste foi diferenciado. Então, assim, a série ela enche os olhos realmente. Mas o que me chamou a atenção como alguém que não leu o livro, né, e a gente percebe claramente que algumas temáticas elas são muito atuais.
né? Então, eu fiquei sempre nessa dúvida do que foi adaptado, do que não foi. E sim, a história ela foi adaptada em algumas coisas, então algumas características dos personagens acabam sobressaindo um pouco mais na série do que no livro. Não somente essa questão de novos personagens, mas algumas modificações de personagens para incluir essas temáticas contemporâneas que eu estava até lendo uma entrevista com as produtoras e elas falavam algo do tipo trazer essas temáticas atuais para que as pessoas se identificassem, mas imaginando como a Anne interagiria com esses temas. Né? Então, tentaram, de fato, manter a essência da Anne, mas trazer alguns assuntos novos, alguns assuntos que são aqui da nossa época, né? E que, obviamente, não foram trabalhados no livro, porque não pertenciam à época em que se passa a história. Mas eu achei muito interessante, e isso me chamou muito a atenção. A maneira como algumas temáticas foram introduzidas, trabalhadas, o desenvolvimento dos personagens, achei que foi muito bacana. O que me encantou de início foi o primeiro episódio. Aquela menina falante, aquela menina que olhava tudo ao redor dela e enxergava a beleza. E aí a série passou de ser apenas um passatempo para ser algo que eu poderia tirar reflexões, insights sobre a vida. E sabe aquela frase do Chesterton que ele fala que a beleza da natureza é o carinhoso sorriso de Cristo mostrado através da natureza ou da matéria? E era isso. É como se a Anne enxergasse beleza em toda parte, até nos momentos mais complicados, até nas coisas mais tristes ela conseguia enxergar um ponto ali que de belo. E outra coisa, a imaginação fértil dela me cativou, porque eu sou uma pessoa de imaginação fértil. Então eu já olhava aquilo ali e já me identificava. A questão também é aquele aquele suspense, cliffhanger ali quando descobre que não é um menino, que é uma menina, e você tem todo aquele episódio ali para ser trabalhado e vai para o segundo episódio, você fica assim, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Porque ela tá ali, era para ser um menino para ajudar os irmãos velhos, e não, é uma menina, e ela quer provar que ela é capaz de ajudar, ela quer provar que ela é capaz de ter uma família. Gente, para mim aquilo ali já me pegou dela tentar mostrar pra gente que há beleza em todos os cantos, de todas as formas. Ainda mais ela tendo sofrido tanto, né? Porque a série enfatiza muito, né, as experiências traumáticas. Em alguns momentos ela preferia inventar uma personagem do que viver a própria realidade dela, que era muito dolorosa, né? E uma frase que me marcou muito logo no começo do primeiro episódio é que ela fala que é melhor imaginar do que lembrar. Né? Então, a imaginação dela era aquilo que dava suporte realmente, que fazia com que ela conseguisse manter essa atitude positiva que ela tem, essa visão assim quase de conto de fadas mesmo da realidade, mediante tudo aquilo que ela passou. E são temas que assim me emocionam muito. Né? Porque em maior ou menor escala, todos nós ou lidamos ou conhecemos pessoas que lidaram com rejeição, com questões familiares complicadas, especificamente, né, até comentei a gente em off, mas eu tenho histórias na minha família de pessoas que passaram por questões de adoção, essa questão de você ser tratado desde criança como um empregado, e trazem esses traumas, então isso mexe demais comigo, porque eu consigo visualizar a história de muitas pessoas numa realidade que não está tão distante assim, né? Muita gente acaba passando por esse tipo de coisa, então a série ela mexe bastante realmente com a gente. E Sim, ela sim. quer ser aceita. E todo mundo falou certo. Pode ir lá. Pode, Thais. No 3 no 3 1, 2, 3. Foi. E ela quer ser aceita, né? E a gente tem muito isso de aceitação, de querer ser aceito. Gente, ela não se acha bonita. Ela quer ser bonita, ela quer ser aceita.
Outra coisa que eles fizeram muito bem na fotografia da série foram os flashbacks, porque quando retrata ali o passado da Anne, aí já muda o tom das cenas, fica mais sombrio, fica mais triste, mais dramático. Então, gente, pode falar, aí corta isso, não pode falar. E eu acho que a gente já compra a Anne de primeira, né? No momento em que ela aparece, falando igual as meninas citaram aqui, a gente já se apaixona por ela, pela vivacidade dela. A gente vê que o Matthew também se apaixona por ela e ele não quer devolver, ele quer convencer a Marilla, de qualquer forma, a ficar com ela. Então, quando você tá chegando ali no finalzinho do primeiro episódio, você se apega a ele, mesmo tendo poucos minutos de tela, você fica assim, não, por favor, fique com ela vai conseguir provar seu valor, você não quer que ela passe por tudo aquilo que você já viu, você não quer que ela volte para aquele orfanato, que ela sofra, porque você imediatamente se apaixona por ela. É bom situar os ouvintes que... Desculpa, quer complementar, Cíntia? Você pode. É bom situar os ouvintes aqui que não assistiram a série, mas querem ouvir mesmo assim, não tem problema, ou até aqueles que assistiram, mas há muito tempo. A série retrata a história da Annie, com E no final, né? Não é Anne, é Annie, é o nome da série, Annie with an E, e é uma menina órfã que é adotada por engano por um casal de irmãos, é estranho, acho que é esse o nome que se dá, né? Eles são irmãos, a Marilla e o Matthew, eles adotam por engano essa menina e, enfim, passam por várias situações, tentam devolver, não dá certo, pega de volta, passa por um estágio probatório ali para poder verificar se ela pode ajudar ou não. Eles querem um garoto para poder ajudar na fazenda que eles cuidam. E aí começa o processo de criação dessa menina. Ela tem que ir para a escola, ela tem que ter novas roupas, ela tem que estar inserida num círculo social, vai conhecer as crianças da mesma idade dela. É uma menina ali, uma pré-adolescente, né? Ela, ou já adolescente, ela deveria ter o quê? Uns 13 anos quando chega? Provavelmente ali, né? 12, né? No livro é 11 anos, na série é 13 anos. Essa é uma diferença. Ah, tá. Porque chega na segunda temporada, ela já tá... acontece ali o episódio da menstruação, onde o Matthew não sabe o que fazer, né? Então é por ali mesmo, né? Então, ocorre todo esse processo. Então, novos núcleos vão sendo apresentados. Não é apenas o familiar dentro da família Cuthbert, acho que né? Cuthbert. Essa família é apresentada também o núcleo escolar, onde ela conhece seus colegas, incluindo Gilbert, que é o grande... O Gilbert... Eu assisti com minha filha, a gente tem uma piada interna nossa, né? Que toda vez que a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente faz uma cara de Gilbert, porque ele tá o tempo todo com uma cara confusa. Ele faz assim, ó, ele fica sem entender, uma cara meio confusa, testa franzida, e aí a gente tem essa piada interna nossa. O Gilbert é esse, tá sempre confuso. E conhece todo mundo, inclusive um professor que assedia uma garota ali, né? Uma menor de idade, o que é um tema bem... temas polêmicos estão recheados na série, né? Enfim, tem um núcleo também da família da Diana, né, que são aristocratas ali no norte do Canadá. Deixa eu lembrar, tem mais algum outro núcleo? Inicialmente é só esses, né? Tem mais algum? Eu estou esquecendo? A igreja também acaba tendo um papel ali importante, né? Acaba sendo um núcleo ali daquela comunidade. As crianças têm que desenvolver algum tipo de atividade ali, tem uns momentos que os líderes religiosos tomam decisões, mas acredito que no livro isso seja um pouco mais marcado do que na série. É um tipo de escola dominical, não é? Isso, tem a escola deles lá, normal, tem a escola dominical, tem o grupo deles mais à frente de apresentações, tipo assim, que eles vão declamar, fazer poema. Tem, assim, tem bastante personagem, bastante gente. É aquela sociedade típica, centrada, né, ali na igreja,
retrata bem ali uma época, a questão das convenções sociais, a questão de como você deve se comportar, de você buscar essa aceitação diante das pessoas. Então, logo que a Anne chega, já começa todo mundo a fazer algum tipo de julgamento sobre ela, querem entender quem ela vai representar ali naquela comunidade, se ela é uma ameaça para as outras crianças, se ela, né, é uma boa influência. Então, é uma sociedade onde tudo é muito, busca muito essa questão da aceitação, e a religiosidade acaba convergindo também muito nisso, né? O jeito certo de orar, e a Anne já tinha um espírito um pouco mais livre, ela já tinha uma outra forma de pensar, e a Marilla tentando trazer ela mais para aquela, vamos dizer, ortodoxia religiosa, que é aquilo que, né, que dava a base ali daquela comunidade. Então, acho que essas coisas acabam tendo nuances também, né? Gente, a cena que a Anne questiona a Marília de como orar, que ela ainda pergunta, tem que ser mesmo ajoelhada? É como se ela não quisesse que fosse automático, como se ela quisesse entender Uhum. aquilo. Gente, a Anne é uma teóloga, questionadora. Ela questiona aquilo ali. Ela tem esse hábito de questionar as coisas, de questionar o ambiente ao redor dela. E eu achei essa cena tão importante que ela praticamente ela fala, mas eu preciso orar de joelhos. Tanto que no final, que ela entende mais ou menos o que seria uma oração, ela ora do jeito dela. A forma como ela interage com o Pai Nosso, por exemplo, né? A forma como ela vê poesia, ela fala que parece uma letra de música. Às vezes nem a gente olha, né, para uma oração que a gente conhece tanto e percebe essa beleza que ela percebe. É claro que a gente tem que também situar que a autora, ela tem uma história, né, com a religião também, ela é casada com um sacerdote, um pastor, né, então esses elementos vão fazer parte, né, eles vão estar ali dentro da história também. Mas é muito bonito realmente a maneira simples, né, que ela interage ali com a religião, com a fé, é bem interessante. E a autora, a Lucy, ela inseriu não só esse tema da religião, essa questão com a religião que ela tinha, mas também muito da vida pessoal dela e da história. Essa questão da Anne ser órfã e ser criada por pessoas mais velhas vem da vida que ela teve. Ela perdeu a mãe dela quando ela era bebê, e aí o pai dela entregou ela para os avós para cuidarem dela, e depois de 7 anos ele decidiu pegar a Lucy para criar, só que ela viveu muito sozinha, provavelmente por não ter irmãos, por um pai ausente, e a imaginação era a melhor amiga dela, era como a Anne, que olhava ao redor, via, imaginava um mundo totalmente novo, e via na imaginação dela várias possibilidades, vários personagens que ela poderia assumir. Então, quando você conhece a história da autora, você sabe que ela está descrevendo parte da história dela ali. Ela está colocando para fora talvez algo que machucasse ela, algo que ela talvez quisesse que fosse diferente. E ao mesmo tempo, isso é muito bonito, mas também é muito trágico também se você parar para pensar. E eu acho que a série, ela trouxe esses problemas da Anne com questão de aceitação, com os abusos que ela sofreu, físico e psicológico, de uma forma muito mais forte. Porque nos livros tem toda essa questão do sofrimento, conta sobre os lares pelos quais ela passou, sobre aquela moça, né, que tinha vários filhos e aí colocava ela para cuidar de todo mundo. Tem isso, mas não é algo que é principal, assim, não é algo que vai acompanhar a Anne por muito tempo. Ao contrário da série, que é um trauma que acompanha ela até o final da terceira temporada, que ela vai visitar o orfanato, que ela vai reviver todo aquele sentimento ruim que ela tem. Então, essa é uma diferença também, mas eu acho que foi uma diferença positiva, porque faz você ter muito mais empatia pela Anne, faz você, às vezes, se identificar muito mais. Uma cena que me chamou muito a atenção é aquela cena em que ela está cuidando ali dos bebês, dos vários bebês, né, naquela casa onde ela vivia, e em um determinado momento a mulher começa a cobrar ela de várias atividades que ela não conseguiu fazer. Obviamente ela está cuidando de um neném, de um monte de crianças, e aí ela fala, você não está vendo que essas crianças vão morrer de fome, como se ela também não fosse uma criança. Isso, nossa, marca muito, né? A gente começa realmente, por meio dessas experiências dela, a gente entende
esses problemas de aceitação que ela traz, como, por exemplo, quando a gente tem a cena do encontro, né? Quando a Marilla e o Matthew veem ela e veem que não é um menino, e aquela decepção, e ela meio que diz algo como: eu sabia que ninguém ia gostar de mim. Ela traz uma carga muito forte, realmente, né? Nessa questão de autoaceitação. Acho que outra situação que a gente consegue ver isso também é quando a senhorita Stacy, aquela professora que ela idolatra, chega na escola. E ela fica tão desesperada pela aceitação dela que ela começa a fofocar, começa a fazer coisas que não é da personalidade dela, tudo para tentar agradar. E você vê ela fazendo isso e fala assim: Anne, não é você. Você vê estampado no olhar dela o quanto ela quer ser amada, o quanto ela quer ser admirada. A cena do broche. Vamos falar sobre essa cena, pelo amor de Deus, vamos falar sobre essa cena. A cena do broche, ela para mim foi uma das cenas mais tristes da Anne, porque ela é acusada de ter pegado o broche, praticamente ali já tem um julgamento por ela ser de orfanato da Marília. Marília julga ela e ela praticamente diz que pegou o broche, mas não, ela não tinha, só para poder ficar na casa. Ela fala: não, se você confessar, você fica. E a Anne vai, praticamente, ela fala o que eu vou fazer, né? Então, ela cria essa história, ela vai de acordo com o julgamento da Marília. E, gente, a Marília devolve ela. Gente, o que é aquilo? Aquilo ali para mim, aquela cena foi. Eu peguei, não peguei lencinhos, eu peguei já o lençol, puxei e comecei a chorar, enxugar as lágrimas. Para mim, aquela cena ali foi uma prova de que ela precisava de aceitação da Marília. Tem um tema que é comum para toda a humanidade, que é o sofrimento, né? Todo mundo já sofreu em algum nível na vida, não é à toa que todo mundo nasce chorando. Anne mostra pra gente diversos níveis de problemas e, enfim, fontes de sofrimento que alguém em tão pouca idade pode ter. E a gente se identifica com eles. Então, seja lá na idade, já com ela criança, cuidando de outras crianças, sendo explorado, apanhando, sendo privada de alimentos, privada de sono, privada de direitos básicos, fundamentais básicos humanos, da dignidade humana. Ela foi privada disso, então ela encontra um escape na fantasia para poder suportar essa realidade tão cruel. E aí quando, na casa dos Cuthbert, ela se depara com essa situação, engraçado, no caminho para lá ela vai descrevendo a paisagem para o Matthew, que talvez tenha passado a vida toda ali em Avonlea, e nunca, na verdade, nunca tenha reparado nas coisas que a Anne, em, sei lá, em 2 horas, 3 horas de viagem, ela conseguiu reparar no farfalhar das folhas, no quão verde é o gramado, no abismo daquele penhasco bonito, e o céu e tal. Ela vai reparando na beleza. Eu imagino, já que já extrapolo aqui a interpretação, que na verdade ela consegue identificar a beleza que tem na liberdade, que ela finalmente se encontra livre do local que ela tanto sofreu. Foi aquele orfanato e a vida ali nas casas por onde ela passava. Então ali ela está experimentando o sabor da liberdade, está se deleitando naquilo com os vários adjetivos que ela encontra nos livros, mas nunca encontrou na vida. Então, finalmente, quando a Marilla acusa ela de ter roubado o broche, ameaça devolver, ela se vê de frente ao retorno ao abismo de onde ela veio, né? Ao fundo do poço. Então, para ela, a mentira passou a ser uma possibilidade, já que ela poderia mentir para não ir para lá. Só que não deu certo do mesmo jeito. Então, é muito triste ver todas as esperanças dela caindo por água abaixo, indo embora. Realmente, a Thaís trouxe esse exemplo da cena do broche. E a redenção, né? Quando a Marilla encontra o broche, vê a burrada que fez, a gente vê o nosso herói, nosso cavaleiro branco, o Matthew, indo atrás dela, com todas as suas limitações de senhorzinho de idade. E é uma coisa maravilhosa o reencontro deles na estação, enfim, é muito bom mesmo. O sofrimento da Marilla na cena também, enquanto ele não volta com ela,
também é muito interessante, né? Você vê que ela está sentindo aquilo, realmente um medo misturado ali com um remorso, sem saber se os dois estão bem, o que que vai acontecer ali. Então, acho que foi um momento decisivo para ela também, para ela mudar a forma como ela enxergava a Enio, como ela enxergava muita coisa, inclusive. Acho que foi um momento central para Marilla também. Eu acho muito linda essa oposição, né? Esse contrário, como a Marilla é de uma forma e o Matthew é de outra totalmente diferente. Não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, quando a Anne foge, né? E vai lá para um trem, para uma estação de trem, declamar poemas para poder ganhar a vida. Um parêntese aqui, a Anne, ela é muito dramática, né? Às vezes. O que ela tem de vivacidade, ela tem de dramática. Ela tem de achar que é o fim do mundo. Mas enfim, eu acho muito lindo, porque o Matthew, logo de início, ele chama ela de filha, ele cria esse carinho, ele não tem medo de falar o quanto ele ama ela, o quanto ela é especial. E isso é muito lindo. Ao passo que a Marilla demora um bom tempo para ela entender que ela ama a Anne, que a Anne é especial para ela, e ela conseguir aceitar isso, porque ela acha a Anne uma menina assim desobediente, uma menina agitada demais, ela sempre muito dura com ela, mas às vezes a gente entende que isso é por conta das perdas que a Marilla teve, a forma como ela foi criada, mas mesmo assim às vezes você fica, poxa, dá uma chance para ela, dá o braço a torcer, mas não, ela é sempre muito orgulhosa. E uma coisa assim, uma cena que me tocou muito, eu não lembro se está na série, mas está no livro, é que a Anne teve uma brilhante ideia, e essa ideia resultou dela caindo de um telhado e quebrando o tornozelo. E todo mundo que estava lá na situação ficou muito desesperado. E eu acho linda a forma como a autora conta que a Marilla sai de Green Gables desesperada e ela fala que no caminho a Marilla se dá conta do quanto ela amava a Anne. Ela não queria amar a Anne, ela não queria se apegar, mas ela notou que ela não podia lutar contra esse sentimento, que a Anne já era mais importante para ela do que a própria vida dela, né? Ela não queria mais voltar para a solidão. Então eu acho muito lindo esses dois contrários, mas como os dois expressam amor pela Anne e querem o melhor para ela. E mostra como que a Anne também é capaz de cativar as pessoas. O Irlan estava falando sobre o caminho, né, até Green Gables, que o Matthew talvez nunca tenha reparado. E eu acho que a Anne, ela é totalmente assim com todas as pessoas. Ela faz as pessoas enxergarem aquilo que é ordinário com uma beleza extraordinária. Isso se mostra com a Diana também. Que a Diana é uma pessoa muito séria, né, muito focada, muito com aquele pensamento de eu preciso agradar minha mãe e fazer tudo que minha mãe diz. E quando ela conhece a Anne, ela começa a ter um pouco mais de imaginação, a entender que ela pode ter uma vontade própria, a entender que ela tem uma vida pela frente e agarrar essa vida que ela tem com tudo que ela pode. Então eu acho muito lindo isso da Anne, de fazer as pessoas observarem a vida de uma forma diferente. A gente sabe que a série é boa quando a gente não sabe escolher qual cena comentar, porque todas são muito boas, todas têm muito potencial pra gente explorar vários temas. Ela foi falando aí da cena em que a Marilla se dá conta que ela ama a Anne. Eu acho interessante isso. O Matthew fala pra ela direto que a ama, que, enfim, demonstra sentimentos pra ela. Talvez, olha só, é conjectura, talvez seja porque ele passou tanto tempo reprimindo o sentimento que ele tinha lá pela namoradinha dele, lá pela menina que, sei lá, 60 anos atrás ele conheceu e não se declarou e ficou por isso mesmo. E a moça lá da loja de roupas, né? E talvez agora ele não quer perder a oportunidade, o tempo tá acabando, né? Então é uma nova oportunidade para amar. Então talvez é uma série que nos ensine que não dá para perder tempo. Amar é para ontem. A gente tem que amar e demonstrar amor para as pessoas que a gente se importa. Tem muitos temas polêmicos em Anne. Pedofilia, abuso infantil. Tem casos de ganância quando os golpistas do ouro aparecem lá e todo mundo quer investir na Telex Free de Avonlea, né? Na pirâmide do Pix de Avonlea. Racismo, racialismo também com os indígenas, né? Escravidão, enfim, são temas pesados para uma série fofinha, né? Eu acho que essa dicotomia que dá um destaque grande para a série, né? Abuso e tortura infantil também. Sim. Escravidão, né? Com o Bash e com a mãe dele,
que tratava melhor o filho do senhor de escravo do que o próprio filho biológico. A agressão física com crianças quando, ai, eu esqueci o nome, o padrasto praticamente machuca as mãos do menino. É uma das cenas que ficou na minha cabeça. Ele desenha, eu não sei se é padrasto ou é pai dele, que não aceita esse lado artístico dele e machuca as mãos dele. Ele começa a fazer obras de argila, de estátuas. Acho que é quando E a já Anne é uma começa a dar das indícios da questão da da Isso. homossexualidade E a e tudo Anne mais. é uma das pessoas que está ali apoiando ele nos momentos. Uhum, E tem toda a uhum. questão também dos meninos da escola que vão caçar, encontram acho que os estátuas de argila que ele faz, destroem a cabana também onde a Anne se Uhum. reunia com as meninas para ler, para escrever. Ah, Então você já vê a questão do preconceito muito forte ali. Todos os meninos na escola rejeitavam completamente, tinham nojo dele, ficavam praticando bullying com ele, até mesmo o professor, se eu não me engano, né? Ficava fazendo piadinha de mau gosto, comentários. Então, o e quando ele bullying é um machuca, tema forte também na série, né? Que não, se eu não tiver assim errada, pelo que eu li, o bullying ele não está tão presente no livro. Por exemplo, a Anne é muito mais bem aceita pelos amigos no livro do que na série, onde ela tem aquele, né? As crianças não gostam dela. Então, ela tem muito mais dificuldade de adaptação na escola, por exemplo, na série, do que no livro, até porque essa questão do bullying ela é muito contemporânea, né? Então, acho que os autores quiseram, né, a pessoa da produção quis trabalhar mais esse tema. Sim, a Anne, todo mundo admira muito ela, né? Porque ela é uma aluna muito dedicada e tem a rivalidade dela com o Gilbert, né? Para ver quem vai ser o primeiro da turma. Então, apesar de ter aqueles comentários, daquele olhar de cima para baixo, falar assim, ah, ela é adotada, ela é órfã, às vezes ela é pobre, as meninas, principalmente, admiram muito a Anne. Sabe que ela é uma pessoa muito inteligente, muitas das vezes se inspiram nela, mas na série você percebe totalmente uma rejeição. Tem até aquela situação, acho que é o quadro de aviso, alguma coisa assim, que eles escrevem nomes de casais lá, e a Anne muitas das vezes fica triste porque não colocam o nome dela, ou vê todas as meninas recebendo declarações, falando de pedido de casamento, e ela é totalmente esnobada nesse sentido. Ninguém tem olhos para ela, e as meninas desprezam ela por isso. É Um tema verdade. que até acredito que quiseram trazer também para a série de forma mais forte é o feminismo, né? Então, quiseram trazer aí personagens, assim, bem militantes até nessa questão do feminismo, como, por exemplo, a professora dela, tem, né, esqueci o nome da personagem, Josefine? A Joe, é Não. isso, a tia Joe. Isso, que também é uma feminista, né? Então, quiseram trazer esse olhar mais progressista também para alguns personagens, como influências bem fortes para as crianças, não só para Anne, mas para outras crianças também. A gente vê esses temas sendo introduzidos, obviamente, com um certo grau de anacronismo, né? Mas a gente é, releva, né? Tem uma expressão para isso, é a supressão de descrença. É um termo que a gente ignora algumas coisas, tipo a gravidade sendo desprezada no Velozes e Furiosos, com o que os carros fazem. A gente ignora porque, beleza, vida que segue. Então a gente ignora também alguns anacronismos que a série apresenta quando vai falar sobre temas que são contemporâneos, mas colocados na virada do século XIX para o século XX. Então algumas coisinhas ali. Então, assim, jamais, eu acho que seria muito difícil a gente encontrar uma aceitação grande. E vocês conseguem ouvir esses gritos? Algumas crianças gritando? Ou é da minha cabeça, ou só aqui pelo corredor que tá. Provavelmente a minha cabeça, esquizofrenia bateu. Aí, enfim. Deixa eu retomar. Então, seria muito difícil encontrar nessa virada do século XIX para o século XX uma aceitação tão grande como aparece na série de personagens que são homossexuais, que têm essas tendências mais progressistas, pautadas no feminismo.
ou então um relacionamento tão forte entre um personagem homossexual como o Cole, ou que tem muita tendência homossexual com as outras meninas na verdade, seria muito difícil um protagonista, um menino forte, de personalidade forte, como Gilbert, ser tão progressista naquele período. Por mais legal e bom que ele seja, pessoas ainda são frutos do seu tempo. A gente encontra grandes cristãos, grandes homens de Deus que foram escravagistas, que foram pessoas que não respeitavam direitos humanos como nós entendemos hoje. É por isso que o anacronismo está presente na série. Porém, a gente consegue perceber que a série tem uma intenção, uma mensagem a passar para quem assiste. E essa mensagem é uma mensagem de inclusão, uma mensagem de tolerância, uma mensagem de valorização da vida humana, enfim, o que é positivo. Então, mas só que aí uma visão minha, eu acho que isso tudo foi às custas de um tipo de apagamento da religiosidade latente no livro. Então parece que é uma sociedade meio que agnóstica. Não se fala muito em Deus, apesar das cenas da oração, mas são os primeiros episódios da primeira temporada. Deus é jogado de escanteio, não se fala muito sobre isso. A moralidade, ela está pautada ali nas pautas progressistas. E não vem de Deus, não vem de um sacerdote falando da parte de Deus, não vem das escrituras. E assim, eu não li os livros, né? Então eu só ouço falar que no livro é bem mais forte essa tendência religiosa. Como é que vocês veem isso? Eu vejo que a Netflix, não sei a emissora canadense que produziu a série, mas a Netflix ela sempre quer lucrar com essas pautas. Você não vê, ai, que que stream bonzinho, ele quer mostrar todos os lados injustiçados. Eu não acho isso. Eu, sinceramente, acho que a Netflix, ela quer lucrar em cima dessas pautas. Eu não vejo que seja uma boa ação ou de boa fé. É lucrar mesmo com a lacração. Isso, eu acho que essa questão do lucro é o que leva ela, muitas das vezes, a adaptar certas obras e excluir não só a questão de religiosidade, a questão cristã do livro, mas temas importantes. Acho que se N fosse adaptado fielmente, como está nos livros, as histórias, assim, texto por texto, dificilmente ela faria sucesso. Tendo esses elementos, esses assuntos, como, por exemplo, a homofobia, o racismo, introduzindo isso de uma forma não tão sutil, ela já não conseguiu fazer tanto sucesso, né? Que ela chegou a ser cancelada, o que deixou muitos fãs tristes. Mas então, acho que foi necessário para a Netflix para ela obter o lucro, porque os livros eles são bem mais simples e essa questão da religiosidade ela está presente de uma forma sutil, mas muito forte. Você vê o tempo todo ali, por exemplo, a Marilla conversando com o pastor em momentos difíceis. Você vê a Anne indo para a igreja e questionando algumas coisas, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo outras e fortificando a fé dela, né? Vai aprendendo a orar do jeito dela. Então, é tudo muito simples e que para algumas pessoas hoje não chamaria atenção. Ela iria olhar a série ou ler os livros e falar assim: ah, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem tanta lacração, isso aqui não tem tanta polêmica, e por causa disso, ela vai perder uma história incrível, uma história que fala de adoção, de família, inclusão e amor. Então, eu fico muito triste quando a gente tem essas obras que são tão sensíveis a esses temas, são uma fonte de. Peraí, corta aqui. Essas histórias que são tão especiais, simples, mas que elas acalentam o nosso coração. As pessoas perdem isso, elas não dão uma chance, elas querem umas coisas totalmente diferentes. E muitas das vezes quem perdemos somos nós, porque essas adaptações não são fiéis e tiram a essência da história. Ainda nessa questão, né, concordo que muitas vezes em produções da Netflix a gente vai perceber, evidentemente, que você tem uma equipe que trabalha com marketing, que trabalha
com esse mundo, né, do entretenimento, das redes sociais, da mídia, dos algoritmos, enfim. Então, algumas temáticas acabam sendo realmente recorrentes. Pelo que eu pude ler um pouco a respeito da série, ela não é uma produção da Netflix, ela é uma produção da CBC, que é um canal canadense, né? Então, eu entendo que muito disso que foi colocado, né, dessas coisas que são, de fato, em alguns momentos nos parecem aí anacronismos, né, essas adaptações, eu acho que elas refletem muito mais, talvez, o espírito da cultura canadense, realmente, né, de tentar traduzir os temas que refletem essa cultura que, como quase todas as culturas contemporâneas, são secularizadas em alguma medida, né? E essa religiosidade mais aberta, essa coisa a gente percebe, fica muito claro realmente na série. E sobre o cancelamento, realmente isso causou muita revolta, né, nas pessoas que estavam ali, nos fãs que estavam assistindo, acompanhando, principalmente porque muitas histórias ficaram sem uma resolução, ficou sem um final. Mas o pessoal realmente tentou continuar de todas as formas, até se cogitou, parece, fazer um filme para dar um fechamento para a história de Netflix e o canal, do que realmente uma questão, um problema de aceitação. Então, eu não acho que foi público, pelo que o pessoal assim, comentou. Nas entrelinhas houve um desentendimento, tanto que a emissora ela rompeu e então teve alguma coisa a mais aí nos bastidores que envolve, acho que mais questões de discussão econômicas, enfim, do que a aceitação do público. Eu acho que a aceitação em si, mesmo para quem lê o livro e vai perceber aquelas coisas, né, e não vai curtir tanto, acho que, de certa forma, é normal, né, gente? Quem lê Senhor dos Anéis vai pôr um monte de defeito na série, vai pôr um monte de defeito nos filmes, enfim, é natural a gente achar essas diferenças, mas acho que não a ponto da gente desgostar da série. Eu acho que ela tem, sim, algumas falhas, mas ela continua sendo uma obra de arte, como a Thaís falou. Isso, e teve um acerto muito grande, na minha opinião, que foi a introdução e a criação do Sebastian e da Mary. Se eu não me engano, o Gilbert conhece ele no navio, né? Não lembro muito bem da história. E, particularmente, eu achei lindo a história dele com a Mary, aquela questão da Mary com o filho que ela já tinha, né? Aquele filho mais velho. E eu chorei horrores quando ela, spoiler aqui, quando ela faleceu, e eu achei que o luto ali foi tratado de uma forma muito bonita, sabe? Você vê o sofrimento do Sebastian, do Gilbert, mas você vê também o amor que aquela comunidade tinha por aquela família, né? Quando eles vão fazer, acho que é a refeição de ação de graças, e aí a Mary tá acamada e ela não consegue ir até a igreja, mas o pessoal da igreja vai até ela, leva a refeição e tem aquela questão da comunhão ali, aquele abraço que eles dão nela. Eu achei lindo, é uma coisa que não está nos livros e eu até acho que falta uma certa diversidade na história, né? Questão de personagens, questão de nacionalidades nos livros, mas que na série isso foi maravilhoso. Isso com certeza pegou muita gente, né? Deixou muita gente emocionada, deixou muita gente impactada. Uma coisa que eu percebi na série foi isso, a solidariedade e a cumplicidade entre a comunidade. Você vê muito isso. Quando acontece um incêndio, você vê toda a comunidade se mobilizando ali para ajudar. É, Até na questão do papel feminino, quando você vê as mulheres se juntando para falar sobre conquistas e desafios, você vê isso, solidariedade e cumplicidade entre as mulheres. E eu acho que a essência ali do papel feminino que a série queria passar era isso, a união entre mulheres e o que isso poderia tornar para a sociedade. Essas conquistas, os desafios, elas discutindo ali os papéis femininos, o que era de homem, o que era de mulher, você via isso, essa solidariedade, esse vínculo, e isso também transborda para a comunidade. Você vê muito isso, você vê muito isso. E uma série que eu assisti durante a pandemia, e você vê que em momentos ruins,
em momentos de sofrimento, a comunidade ela se mobiliza. E você viu muito, eu vi muito, comunidades cristãs se mobilizando, comunidades que estavam paradas, que diante de sofrimento, do sofrimento do outro, se mobilizou, se prontificou. E a série ela retrata isso, que nos momentos mais difíceis a comunidade está ali unida, é, solidarizando, em solidariedade um com o outro. Você falando aí, eu me lembrei daquela cena do casamento. Não vou lembrar o nome da personagem, mas que ela tá lá na igreja e ela olha pro pretendente dela, ela vê o que que ela tá fazendo, ela começa a questionar: eu sou muito nova, eu não quero isso pra minha vida. No momento eu quero estudar, eu quero mexer com os negócios, eu quero cuidar da propriedade da família do meu pai. E aí ela foge da igreja assim, e você vê as meninas indo atrás dela e comemorando que ela tomou essa decisão, porque ela teve a liberdade de escolher naquele momento. Então você vê que isso é muito presente nas mulheres, como a Thaís falou. E é muito lindo de se ver. Ao mesmo tempo que tem algumas competições ali, elas estão muito unidas quando uma enfrenta um problema, quando a Anne está triste, quando elas têm algumas dúvidas a respeito do futuro, elas se unem e procuram forças entre si, né? Um apoio entre si. Outra situação é quando eles estão fazendo a prova, que é como se ele fosse o vestibular da faculdade também, e todo mundo se dedicando aos estudos, tanto as mulheres como os meninos, e ele não existe uma diferença entre eles. Todo mundo ali se apoiando, todo mundo na expectativa do futuro. Isso é muito bonito, isso é muito bacana de ver quando você pensa que naquela época existiam pessoas extremamente tradicionais, como por exemplo a vizinha da Marilla, se eu não me engano, acho que é a Rachel. A Rachel fofoqueira. Uma, isso, que para ela é um escândalo aquilo, as meninas talvez pensarem em estudar, para a mãe da Diana também, que fala que ela não vai fazer faculdade. Então, quando você vê essa nova geração ali tomando as suas decisões, seguindo seus caminhos, é muito inspirador, é muito legal. Eu acho a Rachel uma personagem muito interessante, né? Porque você sabe que ela é aquela fofoqueira e tal, mas aos pouquinhos ela vai se apegando também, né, com a Anne. E acho que é uma característica desse tipo de comunidade assim tão regrada, tão preocupada com convenções, com aparências. Você sempre vai ter os fofoqueiros, aqueles que tomam conta de tudo, que se preocupam com os escândalos, que estão sempre ali de olho nas coisas. Nesse tipo de sociedade, a fofoca funciona, acho que até como uma espécie de controle mesmo, de manutenção, né, dos valores centrais ali daquela comunidade, né? Mas sim, eu acho que o aspecto comunitário ele é muito bonito, e especialmente porque hoje a gente perdeu muito disso. Embora eu também, né, como a Thaís comentou, eu pude presenciar na época da pandemia, igrejas resgatando esse senso de comunidade, eu também, também pude ver que em muitas isso não está presente. Então, assim, muitas perderam uma oportunidade realmente de resgatar esse aspecto comunitário que hoje em dia ele está bem ausente em muitos setores e muitas vezes na igreja também, né? Aquela coisa do cristão que ele vai na igreja simplesmente para receber algo, mas não está muito afim de interagir, e muitas vezes as lideranças também não acabam não praticando isso. Me lembro de ouvir assim, de pessoas que falam: eu quero ir na igreja, mas eu não quero conversar com ninguém, não quero fazer amizade com ninguém, eu quero só ouvir o que Deus tem para falar para mim e ir embora. Então, a nossa época é uma época de individualismos, né? Então, quando a gente percebe essa questão da comunidade, isso realmente enche os olhos, porque é algo que a gente deseja viver. Acho que isso faz também muito parte da essência de quem nós somos como seres humanos, feitos à imagem de Deus. A própria questão da comunidade, ela é algo que está presente na nossa natureza e é algo que a gente sente muita falta. Então, acho que é por isso que a série acaba sendo tão marcante para a gente nesse sentido. Eu Tem ia alguns. falar que Ah, pode falar, pode falar. Pode recomeçar, Thais. a Rachel é a tia que todo mundo tem. É aquela tia fofoqueira do WhatsApp que todo mundo tem. Uma coisa que eu achei interessante é que a Anne, ela sabe externar todos os sentimentos dela, né? E aquele momento que ela tá só com a roupinha e
tá de frente a Rachel, mais a Marília, e aí a Rachel fala assim, que a Anne é só pele e osso, que ela é sardenta, que ela é ruiva, e a Anne vai vir para ela, como você tem coragem de falar isso de mim? Eu não falei para você que você é gorda e tantas outras coisas. É um momento ali que eu vejo a Anne sendo criança de verdade, a Anne revidando, ela sem filtro, só revidando. Eu vejo muito isso em criança. E, e eu me senti, tipo, satisfeita quando a Anne faz isso. Quando a Anne praticamente ela revidou ali a tia fofoqueira. Eu me senti, eu me senti contemplada com isso. Acho que tem um momento, espero que não seja coisa da minha cabeça, que a própria Marilla fala com a Rachel, alguma coisa assim. Acho que elas brigam porque a Rachel fala algo da Anne e a Marilla toma as dores dela e elas brigam. Não lembro se tem na série, não sei se é no livro, mas eu tenho uma vaga lembrança disso. E é muito legal isso. Você vê até a Marilla perdendo a compostura dela, toda séria, pra. Sim, sim, sim. Tem muitos, tem muitos exemplos na série de temas que conversam com a nossa realidade da tradição cristã. Muitos personagens são perdoados por conta de situações que aconteceram, seja em uma discussão infantil, como no caso da Anne com a Diana, onde elas primeiro, primeiro elas juram serem melhores amigas para sempre, irmãs de sangue para sempre, e aí depois tem uma discussão onde elas, não, então jamais voltaremos a nos ver novamente. Acho que no caso com o Jerry, o menino francês que trabalha lá, e a Diana estava com vergonha dele, enfim, a Anne fica brava, elas rompem relação ali. E depois elas se perdoam. Tem o caso também de que elas se embebedam sem querer, né? E geram problema. Os pais evitam que a Anne seja uma péssima influência para a filha. Enfim, mas aí a Anne depois salva a vida da Minnie May, né? E a experiência dela. Eu lembrei do texto de. Eu dei aula agora de Gênesis na EBD. Eu lembrei do texto no final de Gênesis, quando José olha para trás e vê todo o mal que os irmãos fizeram para ele, e ele identifica que Deus usou aquele mal para fazer bem para muitas pessoas. E ali talvez a Anne, por conta do abuso que ela sofreu e as experiências que ela foi obrigada a ter em idade tão, tão jovem, tão criancinha, mas ela aprendeu a salvar vidas, né? Aprendeu manobra de Heimlich, que seja, aprendeu algumas manobras ali que seriam muito importantes para crianças e salvou a vida da menininha lá, da Minnie May. Acho engraçado esse nome. Enfim, temos outros casos, o Bash voltando a ter relação com a mãe, qual é o nome dela? Da esposa do Sebastian, a que faleceu? Ela tinha um filho, né, que rompeu relação com ela também, e depois a Mary, o filho dela, ela tem um filho bem, bem grande, né, e enfim, há um processo de perdão ali, porque ele tem meio que um ciúme, ele se embebeda e tal, enfim, várias situações mesmo, os próprios pais da Diana, que começam com um ar bem arrogante, no final eles financiam os estudos do Gilbert, a noiva do Gilbert, né, que, enfim, o sogro dele ia pagar os estudos dele também, algo do tipo, né, mas ele rompe com ela, porque, enfim, a cena que a gente aguardou 3 temporadas finalmente acontece, né, os dois ficando juntos. Enfim, tem vários temas, o perdão é um deles, a valorização, o cuidado com marginalizados, a esperança, otimismo, a Anne dando conselhos e sempre apoiando pessoas, sabe? Por mais que a Netflix tenha esvaído o tema do cristianismo, ele está muito presente porque o que ela faz é espalhar uma mensagem de esperança que é o carro-chefe no cristianismo, que por mais que ela tem uma fé na humanidade, mas a gente sabe que a origem dessa fé, dessa esperança, ela tá na cruz, né? Tá no que Cristo fez por nós. Então,
Eu não quero também ficar aqui pagando de o santarrão, que fica vendo coisas onde não tem, mas a gente é pago para isso. O Ovelhas Elétricas está aqui para isso. Não vou brincar, a gente faz de graça. A gente tem boa vontade de encontrar a graça, porque Deus manifesta ela para justo e injusto e derrama chuva para todo mundo. Então, derrama chuva até para os roteiristas da Netflix. Então, esses temas que comunicam esperança para quem assiste são muito caros para nós cristãos, né? Então, perdão, graça, misericórdia, amor, sacrifício. Acho que o Matthew é o melhor exemplo de cristão ali, sendo que eu vi ele na igreja umas 2 vezes. Mas é o melhor exemplo. Tanto que ele perdoa, tanto que ele ama, tanto que ele se sacrifica, tanto que o coração dele está quase falhando, mas ele continua caminhando. Eu acho lindíssimo isso. Enfim, Anything é uma série linda. Linda, linda visualmente, em seus temas, em seu trato tão delicado com situações polêmicas, situações bem tristes. E eu acho que vale a pena aqui a recomendação para quem está ouvindo assistir essa série. Só queria complementar essa questão dos temas, que para nós que somos cristãos não pode faltar o da adoção, que eu acho que é o que mais marca, né? A Anne, ela não Sensacional. tinha família, ela sentia uma vontade imensa de ter uma família, de saber o que é esse amor que une as pessoas ali. E para nós que fomos resgatados e adotados por um Pai celestial e um Pai amoroso, isso mexe muito com a gente, né? Muitas das vezes nós temos dentro de nós essa ânsia por querer um pertencimento, por querer aprovação, e muitas das vezes a gente busca isso em lugares que não vão nos satisfazer, né? Em vícios, em pessoas que são pecadoras e imperfeitas, mas a partir do momento que nós encontramos o nosso Pai, nós encontramos Deus, esse sentimento, ele acaba e ele dá lugar ao amor que preenche o nosso coração e nos traz alegria, nos traz paz, nos traz essa vontade de viver que a Anne tem, que ela sempre teve, mas que ela aprimorou quando ela chega em Green Gables e vê que ela vai ser acolhida, que ela vai ser amada e que ela não precisa ter medo de ser quem ela é. Porque as pessoas que estão ali com ela apoiam, as pessoas que estão ali sabem dos defeitos dela, mas mesmo assim decide permanecer do lado dela. Então, isso é muito lindo quando a gente traz isso para a nossa vida e principalmente à luz do Evangelho. Algo que retrata muito a questão da adoção, nos termos do Evangelho, é a cena em que ela ganha o sobrenome. Você nota ali que ela valoriza mais os momentos felizes do que as coisas. Quando ela ganha o sobrenome, que ela faz parte de uma família, aquilo ali retrata o cristianismo. Nós ganhamos, nós ganhamos a adoção de Cristo, ali nosso irmão mais velho, e fazer parte de uma família maior, que é a igreja, para fazer parte de uma missão maior, que é a missão de Deus. Então, aquela cena ali, ela retrata muito isso. A cena, a felicidade, quando ela ganha o sobrenome, que ela agora é participante de uma família, que agora ela foi adotada. E aquilo ali, para mim, é um momento de rendição da série. Tem aquela música, né, do Israel Subirá, a adoção, que fala: me deu uma família, me deu um novo lar. Acho que é exatamente o sentimento que a Anne tem e que nós temos também, né? Quando nós entendemos a adoção do Senhor, o amor do Senhor, e nós somos tirados de um lugar e colocado em um totalmente novo, uma família unida, uma comunidade, né? Como nós comentamos aqui, que cuida um dos outros. Então, acho que vale a pena também escutar essa música depois e refletir um pouquinho, né, casando isso com a série, porque ela é muito linda. E pessoas com tanta escassez assim que nem a Anne, escassez de amor, de família, escassez de passou fome, sofrimentos, são pessoas que valorizam momentos e não coisas. E eu vejo muito isso na Anne, que ela fica feliz com os momentos, quando cada momento ali que ela pode aprender, que ela pode criar com a imaginação, ela valoriza isso, ela valoriza as pessoas, ela não valoriza coisas. E para mim, isso eu pude tirar muito da série, que é algo que cristãos tinham que pegar como lição.
valorizar momentos, valorizar pessoas, valorizar a comunhão, a comunidade, valorizar os afetos e valorizar o outro. Eu achei muito, muito propício a Larissa ter trazido o tema da adoção. É muito caro para nós. Na verdade, acho que a série ela se sustenta nesse tema, né? É uma menina órfã que encontra uma família não convencional, já que são irmãos. E olha, e talvez, não sei se a Lucy tenha tido essa intenção quando colocou irmãos ao invés de um, um casal de idosos ou um casal onde eles não poderiam ter filhos, por qualquer outra situação. Eles colocaram irmãos que não se relacionaram, foram celibatários, talvez, não sei, ou não intencionais, né? Eles foram ali, tiveram suas razões, mas não se casaram. E esses dois irmãos adotam, meio que sem querer, mas a mão da providência acaba guiando a Anne para essa família. Então, eu não sei se foi intencional, mas é mais ou menos o que acontece na igreja, né? Quando irmãos pregam e fazem com que uma pessoa ganhe novos irmãos sendo filha do mesmo pai, é, por meio da adoção, né? Esse tema da adoção é muito comum, Paulo usa isso. Usa outras metáforas também, como enxertados numa mesma árvore, como partes de um mesmo corpo, como membros de uma nova família, mortos em um mesmo batismo, né? Romanos 6 fala dessa dimensão da morte que o batismo representa e uma adoção em uma nova vida, ressuscitado com Cristo. Enfim, são várias as metáforas, mas todos têm esse mesmo sentido de incorporação à família de Deus. Indo para a literalidade da adoção, é muito bonito ver uma série onde pessoas que tiveram essa oportunidade de adotar crianças, adotar e trazer novas pessoas para o seu núcleo familiar, para o seio familiar, a gente conseguem se ver representadas ali. Talvez crianças. This Is Us tem essa mesma temática, né, que fala sobre adoção. Enfim, é muito bonito e incentiva. Por mais que a gente tenha citado esse termo lá atrás da lacração, talvez N das séries que tocam em temas progressistas é a menos que tenta lacrar, assim, obviamente, com muita força. Ela traz temas de uma forma bem sensível, bem bonita, com diálogos primorosos e de uma forma que nos convida a pensar nesses temas, seja da adoção, seja na tolerância, seja no convívio com o diferente, seja no acolhimento, no não racismo, né? Na humanidade que está presente nas relações do Gilbert com o Bash, da Anne com a Caquette, algo assim, né? A indígena. Caquette. Enfim, é muito caro, esses temas são muito caros para nós cristãos. Por mais que outras pessoas não cristãs olhem e assistam e gostem, a gente olha, assiste e gosta, mas a gente se identifica também, porque o que é pregado no domingo, a gente assiste lá na TV, o amor. Enfim, obviamente tem algumas diferenças, enfim, mas o ponto não é esse. O ponto é que a gente consegue encontrar graça mesmo onde o autor não intentou. Thaís, queria falar? Sim, sobre esse cenário dos índios, esse contexto indígena da série, que foi retratado na terceira temporada. Eu não acompanhei tudo, ficou alguns arcos que eu tenho que assistir para me fechar na minha mente, mas esse esse cenário indígena que mostra o medo dos indígenas e que mostra ali que eles pegavam crianças, tiravam crianças da família, mudavam os nomes, os costumes, o idioma. Isso para mim foi muito pesado, porque ali mostrou uma parte da Igreja do Canadá, né?
E é um capítulo muito pesado da história do Canadá. Se você for entrar na história ali dessa exploração indígena, desse medo que eles chamavam até de selvagens, né? E você pode ver muito isso no Brasil também. Essa perda da identidade. Então, foi um tema ali que você viu os erros da igreja. Para mim foi pesado. Tanto que eu não terminei a terceira temporada. Eu não sei o que acontece com a Caquette. Eu não sei se ela volta para a família, mas para mim foi um tema muito pesado nessa terceira temporada. Ah, então você não sabe, né? Você topa spoiler? Você quer saber? Pode falar. Tá. Não sabemos também, porque finaliza sem resolver esse problema dos índios. É um grande problema da terceira temporada. Eu acho que eles esperavam abordar uma quarta temporada resolvendo isso, mas termina com os pais acampados na frente, esperando. Não, Então é não, um arco que não fechou. não fechou. É bem decepcionante. Essa é uma questão que ficou sem solução mesmo, né? E que a gente conversando, falando sobre nome, sobre identidade, né? Essa cena que a gente trouxe da Anne, quando ela escreve o nome dela completo pela primeira vez, com o sobrenome, que é uma cena muito marcante, né? Eu vejo essa questão do nome como, de fato, um marco na construção da identidade dela. E no momento em que aquelas crianças, elas perdem, né, as crianças indígenas, elas perdem os seus nomes, você tem uma desconstrução da identidade delas. Então, o tema da identidade também, ele é bem trabalhado na série. Eu achei bem interessante isso também. E a empatia da Anne de tentar entender ali a cultura indígena é algo que eu achei lindo. Eu achei lindo. Eu vi ali uma Anne missionária. Não só a questão da empatia, mas a sede por justiça que ela tem, a revolta que ela sente quando ela vê a amiga dela presa lá e ela quer tirar ela de lá a todo custo. Então você vê a Anne também como uma pessoa que ela não compactua com injustiças sociais. Seja essa amiga dela que foi levada, seja o preconceito com o Cole, ou seja qualquer outra situação ali na série, você vê que ela é uma pessoa que ela não se cala, que ela quer sempre fazer o que é certo e que ela não admite que outras pessoas sofram aquilo que ela sofreu. O desprezo que ela sofreu pela aparência, pela origem dela, pela forma como ela é. É verdade. Gente, vamos caminhar para o final. Acredito que a gente consiga extrair. Nossa, a gente extrai tanta lição, tanta coisa bonita da série. E é possível fazer algumas conexões. A gente tinha falado sobre outros filmes, outras séries, livros que tenham essa mesma temática para quem gostou. E fica como recomendação aqui. Vocês querem recomendar alguma obra? Eu acho que um filme bastante recente, que também é inspirado num livro, mas já, evidentemente, bem mais recente, mas que retrata mais ou menos a mesma época e também fala da construção de uma personagem feminina, adolescente, e que tem que superar toda a questão do machismo e dos limites que a sociedade impõe. Enfim, eu acho que é a Enola Holmes, que está na Netflix também. Então a gente tem os dois filmes lá e a construção da personagem eu acho que é bem interessante. Tem algumas similaridades. Eu vou indicar aqui 2 livros da Lucy. Ela tem vários fora os livros da Anne. E eu vou indicar um box que chama A Menina das Histórias, que vai contar a história da Sarah, que também vive no Canadá, na ilha que a Anne vive. Só que se passam em mundos diferentes, né? Uma não tem nada a ver com a outra. Mas a Sarah, ela é muito parecida com a Anne. Ela é uma menina muito viva, que tem uma imaginação muito fértil e que ama histórias. Na série a gente viu muito o lado da Anne leitora, escritora, mas que isso às vezes foi deixado um pouquinho de lado. E na história da Sarah, isso é o ponto central. Ela gosta muito de escrever, ela participa de contações de histórias, ela escreve, e para quem aí gosta daquelas personagens que amam livros, como a Bela e a Fera, como a Jo, que eu citei no episódio passado, essa história com certeza vai cativar você e vai fazer a sua mente viajar.
Eu indico um clássico, que é Mulan, da Disney, que é uma valente garota que, quando o exército da China convoca cada família ceda um homem para lutar na guerra, e a família dela não tem, que ela é menina. E o pai dela, que é idoso e já doente, tem que ir para a guerra para lutar. E ela se veste de homem, se disfarça de homem e vai lutar e encara esse desafio. E aí tem que todo mundo já assistiu o desenho, mas eu queria que todo mundo assistisse o live action, que eu gostei da adaptação live action. E é mais ou menos isso. É uma mulher que se disfarça de homem, e você vai ver ali o contexto cultural da China, que ela, na verdade, estava se arrumando para se casar, e, na verdade, ela se disfarça de homem e vai para a guerra. E o que acontece, tem que assistir para ver. Gente, eu vou na mesma vibe da Thaís, eu vou indicar. Pra quem não viu, apesar de. Pra gente é tão natural, né, que os filmes vão estreando e a gente vai vendo. Mas pra quem nunca viu, em 2012 a Pixar lançou o filme Valente, que pra mim é um NTNI no século X, na Escócia, nos Highlands da Escócia. Então é muito legal. É a história da Merida. É uma menina bem à frente do seu tempo que quer questionar seus tradicionalismos e quer lutar pela própria mão, em vez da galera querer conquistar a mão dela em casamento, ela mesma é dona da própria mão. E, enfim, é um filme sobre maternidade, principalmente, né? A gente fez um especial Ovelhas Elétricas aqui do Pixar, a gente falou do Valente, deve ter sido o 2, provavelmente. Fica a recomendação, eu gosto muito, é muito bonito. Enfim, é uma mensagem bem legal também sobre maternidade, sobre filiação e sobre como ficar longe de bruxas na floresta. Então, fica a recomendação. Thaís, pode falar. E tanto Valente como Mulan fala sobre coragem. Sim, 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 sim. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado, ouvinte, que você que passou esse tempo com a gente. No mês que vem temos mais um episódio de Ovelhas Elétricas e tá ficando bem bonito esse quadro de participantes aqui. A gente tem tentado ter um quadro bem diverso, com pessoas de várias áreas, e as mulheres estão dominando. Espero que continue assim. Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Peraí, como profissional do marketing, eu tenho que falar. Pessoal, não esqueçam de ir nos seguir no Instagram, comentar lá no YouTube, nosso episódio que sai, compartilhar bastante e comentar lá no site, no feed do Bibotalk também, tá bom? Ajuda muito a gente e deixem dicas também para os próximos assuntos dos nossos episódios. Boa, boa. Ainda bem que a gente trouxe a Larissa do RH aqui, do marketing para o episódio, porque eu nunca faço esses pedidos. Então, compartilha, tá? Gostou do Ovelhas Elétricas? Joga nos teus stories, joga aí no teu Twitter, pra gente ter mais ouvintes, mais pessoas poderem ouvir desse conteúdo tão bom que as ovelhas elétricas aqui compartilharam conosco. E uma coisa que a N é elétrica. Boa, boa. A N sim é uma ovelha elétrica. Então, eu não sei mais despedir, já fiz a despedida. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.